Então vamos lá, essa parte aí do meio ambiente, a carga horária completa do curso é de 4 horas. E na prova cai 2 questões a respeito dessa matéria, mas ela é bem tranquilinha, mas como a prova é prova de múltipla escolha, qualquer questão, né, para nós é ponto, né, vale ponto, e na hora da prova lá, qualquer pontinho que ganha extra lá, já é um caminhão. Então no meio ambiente, o que é o meio ambiente? Tudo que dá na nossa volta é o meio ambiente, certo? Toda vez que a gente prejudica o meio ambiente, quem que paga por isso? Nós mesmos. Infelizmente, tudo que a gente joga aí de poluição no meio ambiente, mais cedo ou mais tarde a gente que vai colher isso. E a poluição envolvendo, né, a nossa matéria aí que é o trânsito, os veículos, eles vão produzir que tipo de poluição? A poluição atmosférica e a poluição sonora. Então ele tem essas 2 poluições aí. Poluição é tudo que vem alterar o meio ambiente, a gente já considera como poluição. E nós temos a poluição qualitativa e quantitativa. Qualitativa é toda a presença de substância estranha no ar, é uma poluição qualitativa. Agora, quantitativa é a quantidade da poluição que tem na atmosfera, no ar, né? E aí, os veículos, o que você acha que polui mais? Veículos ou pedestres, por exemplo? Veículos. O que polui mais? Vai ser as indústrias ou os veículos? Só que hoje em dia, o que eles põem lá? Os veículos estão poluindo mais. Tem uma pergunta que fala quais são os agentes poluidores fixos e móveis. Fixo, aí vai ter lá as indústrias, os fornos, as carvoarias, as indústrias vão poluir. Agora, veículos, quais veículos vão poluir? Vai ser os agentes poluidores móveis. São os veículos automotores de combustíveis fósseis. Não é qualquer veículo, porque um veículo de tração animal, de propulsão humana, não vai poluir. Então, são os veículos automotores de combustíveis fósseis. Nessa parte também mostra aí vários órgãos ambientais, certo? A gente tem o IBAMA, o CONAMA, o CISNAMA, o FEAM, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, são órgãos ambientais. Mas existe apenas um programa de controle ambiental. Qual é o programa? É o PROCONV, ou PROCOV, que é o Programa de Controle Ambiental de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Esse programa, ele é o único que incentiva as montadoras, as grandes montadoras, a produzir veículos que poluam menos. Ele foi criado pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e por conta disso, as indústrias vêm desenvolvendo alguns componentes antipoluentes. Não vai acabar com a poluição de imediato, mas existem vários componentes, vários equipamentos que estão diminuindo. O primeiro que aparece no livro aí é o canister. O que o canister faz? Ele absorve os vapores de combustível. Ele foi criado aí, né, nos veículos, introduzidos nos veículos a partir dos anos 90. O catalisador aparece bastante em prova. Ele aparece aqui na parte de meio ambiente, aparece lá na mecânica também. O catalisador, ele não é um filtro, mas ele é um transformador de gases. O que ele faz? Ele vai transformar os gases nocivos em gases inofensivos. A sonda lambda, ela mede a concentração de oxigênio que sai pelo escapamento do veículo. E a injeção eletrônica foi ela que substituiu o quê? O carburador. O carburador, o que ele fazia? Ele transformava combustível líquido numa mistura gasosa que fazia o veículo funcionar. Mas ele tinha um defeito muito comum, que era o entupimento. Mesmo que os veículos hoje não são mais a carburação, a maior parte deles não são a carburação, essa pergunta cai na prova sobre o carburador, certo? Aí o carburador foi substituído pela injeção eletrônica também nos anos 90. Agora, sobre os combustíveis, qual é o combustível que mais polui? Diesel. O diesel. O diesel, a queima dele, o que ele elimina no meio ambiente? Fumaça preta, por isso que ele é o que mais polui. O diesel é um combustível fóssil derivado do petróleo. Abaixo dele, o que vem? Gasolina, que também é um combustível fóssil derivado do petróleo.
Terceiro lugar vai ser o etanol. O etanol aqui do Brasil é extraído de quais matérias? Milho, beterraba, Eucalipto, cana de açúcar, batata doce, beterraba, mandioca. Tudo a gente consegue extrair o etanol. Então ele é extraído de partes orgânicas. Então ele polui bem menos do que os outros. Depois do etanol vem outro que polui menos ainda, que é o gás natural veicular, é o GNV. Mas nós aqui não temos fornecedores de gás natural. Então, pensando no meio ambiente, a gente deve optar pelo quê? Pelo etanol ou pela gasolina? Etanol. O que o etanol do Brasil não tem? Vinhaça e vinhoto. Agora, se perguntar qual é o gás que os veículos automotores soltam no meio ambiente, qual gás é? É o CO, é o monóxido de carbono. O CO, o monóxido de carbono, ele é um gás imperceptível, sem cheiro, sem cor, e se ele é inalado em grande quantidade, ele pode ser mortal. Então esse gás é perigoso, porque às vezes você entra num recinto, num lugar fechado, inala grande quantidade desse gás aí, pode vir a óbito por isso. Então, hoje em dia, não é mais aconselhável ligar o veículo e deixar funcionando em lugares fechados, por conta do monóxido de carbono. Agora, os veículos que são movidos a álcool, ele elimina um gás também no meio ambiente. Qual é esse gás? Qual que é o nome desse gás? Aldeídos. Qual é o nome desse gás? Aldeídos. O aldeídos, ele é um gás que prejudica toda a parte respiratória da pessoa. Então, ele causa tosse, bronquite, asma, ataca a parte respiratória da pessoa. Outra coisa que cai bastante também em prova é sobre a chuva ácida. A chuva ácida, o que ela é? Vai ter lá uma grande quantidade, né, de gases poluentes, e aí ele vai cair em forma, né, junto com o vapor de água, em forma de chuva. E essa chuva é a chuva ácida. Essa chuva ácida, em contato com estruturas metálicas de indústrias, casas e os veículos, o que ela causa? Corrosão. Corrosão. E aí, ela não só prejudica as estruturas metálicas, ela prejudica também o solo e as lavouras. Isso, infertilidade no solo e destruição das lavouras. Agora, por exemplo, se perguntar na hora da prova sobre as camadas de ozônio, a gente está aí tendo o efeito estufa por conta da quantidade de poluição. Então, a nossa camada de ozônio está sendo destruída. Então, vai destruindo a camada, vai passando aqueles raios ultravioletas direto para a Terra, né? E isso está causando um superaquecimento. Mas aí, lá na prova pergunta qual camada da atmosfera está sendo destruída. Porque a nossa atmosfera é cheia de camadas. Então, a gente tem a camada inferior, as medianas e as superiores. Qual dessas três são destruídas? Qual delas está sendo destruída? São as inferiores da atmosfera. Além da poluição à atmosfera, os veículos também produzem a poluição sonora. Por conta de escapamento inoperante, barulho que faz dos escapamentos, buzina, o próprio motor do veículo, né, vai fazer vários barulhos aí que causa poluição sonora. Então, tem um aparelho que ele foi criado para medir o som. Que aparelho que é esse? Decibelímetro. O índice do som é estabelecido em decibéis, então a gente usa o decibelímetro. O decibelímetro, ele foi criado por Alexandre Graham, que é o mesmo inventor do telefone. Para nós brasileiros, suportável é de 35 a 45 decibéis, é suportável. Agora, acima de 55 decibéis, o que já causa para nós? Acima de 55, estresse auditivo. E acima de 120 decibéis já causa surdez irreversível. Agora, nos veículos, o que é suportável? O que é permitido por lei?
são os 80 decibéis, medidos a 7 metros de distância, certo? Então tem uma perguntinha aí que fala sobre os veículos, o que é permitido por lei, medido a 7 metros de distância, são os 80 decibéis. Acima disso já gera uma infração de natureza grave e tem como medida administrativa a retenção do veículo. Se o veículo está aí, por exemplo, com um escapamento inoperante, tem como arrumar o veículo aí no meio da rua? O escapamento se arruma no meio da rua? Não tem jeito. Então o agente de trânsito recolhe qual documento? O licenciamento, CRLV, é o licenciamento. E aí te libera. Aí você vai ter que ir lá e arrumar o escapamento do veículo, né? Tem pessoas também que trocam para fazer mais barulho, né? Jovens mesmo gostam de trocar escapamento de moto, fazer um barulho além do permitido por lei. E aí gera uma infração de natureza grave. Nas poluições das vias, tem vários objetos, vários materiais que poluem o meio ambiente. Na prova, geralmente pergunto qual é o material que mais demora para se decompor e qual é o material que demora menos para se decompor. Demora mais é o vidro. O vidro é por tempo indeterminado. Que demora menos para se decompor é o papel. Transporte de carga perigosa também faz parte aí da matéria de meio ambiente e cidadania. Para eu poder trafegar ou transportar aí um veículo que faça transporte de carga perigosa, qual a idade mínima? 21. Eu tenho que ser habilitada em quais categorias? B, C, D, E. Muito bem. São B, C, D e E. Só não pode com a categoria A. Aí tem que ter um curso. Qual é o curso? MOPE. O MOPE com MOPE, Movimentação e Operação dos Produtos Especiais, MOPP, Movimentação e Operação dos Produtos Perigosos. Quantas classes existem de produtos perigosos especiais? Quantas classes? São 9 classes de produtos perigosos especiais e eles são identificados como? Pelo rótulo e o painel conforme a ONU. O que significa a ONU? Organização das Nações Unidas. Suponhamos que tenha algum acidente envolvendo um veículo com carga perigosa. Mesmo com vítima, a gente pode se aproximar do acidente, do veículo? Não pode, porque a gente não sabe o que foi derramado. Se foi derramada alguma coisa corrosiva, infectante, então a gente não pode aproximar. Então, qual é o procedimento correto? A gente tem que isolar toda a via, isola tudo. Liga para as autoridades competentes e liga para o dono do veículo. Geralmente esses veículos têm um 0800 no final dele, de rastreamento. Então, eles que vão ver o que vai acontecer com essa carga. Tem vários materiais que reagem com alguma coisa. Então, tem uma perguntinha lá no simulado que fala sobre os produtos que tem um painel que começa com a letra X. Aí reage com o quê? Com água. Então, se nem água é perigoso a gente jogar, como que a gente vai proceder com uma carga dessa? Então, é só a pessoa que entende. Então, quando é óleo na pista, você pode jogar serragem, areia, mas com carga perigosa a gente tem que tomar cuidado, a não ser que alguém nos oriente a fazer alguma coisa. Mas, geralmente, esse tipo de acidente, a gente não se aproxima da carga, tá? Porque a gente não sabe o que caiu no meio. E são 9 classes. Então, tem a classe lá explosivo, gás, líquido inflamável, sólido inflamável, oxidante, tóxico, radioativo, corrosivo e diversos, certo? Então, são várias classes. Precisa decorar isso, o nome dessas classes? Não, porque geralmente o que eles perguntam é a quantidade de classes, qual é o curso usado. O curso do MOP ele também tem uma duração de 5 anos, depois disso tem que fazer a atualização do curso do MOP, tá? O toxicológico a gente faz de 2 anos e meio a 2 anos e meio, certo? E agora o curso do MOP, ele é um curso mesmo, e aí a pessoa faz a atualização. Primeiro você faz o curso, se gradua nesse curso, depois você vai atualizando ele. Igual o nosso curso de instrutor mesmo, a gente vai lá, faz o curso,
né? Tem um tempo, umas horas de curso lá, que não me lembro agora quais são as horas, mas daqui a 5 anos a gente tem que fazer a atualização do nosso curso. E também, além do meio ambiente, a matéria chama Meio Ambiente e Cidadania. Então a gente tem uma pergunta que é: o que é cidadania? Cidadania é a condição do indivíduo como membro de Estado, portador de direitos, sujeito a deveres. Então todos nós temos deveres, mas a gente também tem direito, certo? Mas suponhamos que a gente está no trânsito e tem uma pessoa lá forçando a ultrapassagem, ela está cortando a gente onde não pode. A gente deve exercer o direito da gente com uma pessoa que está descontrolada? Não. Pensando nos dias de hoje, é preferível a gente ter paz do que razão. Às vezes você vai procurar o teu direito e acaba, né, acontecendo alguma coisa pior, porque no trânsito as pessoas se transformam. Então a gente, como um pedestre, a gente pensa de um jeito, nós como condutor de veículo pensa de outro. Então por conta disso, o cidadão deve, na maioria das vezes, ceder o direito que tem, porque às vezes você não sabe o que essa pessoa está passando, certo? Então, na parte de cidadania, tem umas perguntas bem, assim, mais de interpretação de texto. Falando, por exemplo, assim, o que o cidadão deve ou não fazer no trânsito, respeitar os demais, ou agir como todos, ou pensar nele próprio. Então, tem umas perguntinhas que é bem de mais entendimento, certo? Essa parte, que é a parte de meio ambiente e cidadania, é uma parte bem tranquilinha, bem sossegada, e ela tem apenas um exercício no simulado dessa matéria toda, tá? Então aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa parte, esse exercício, e aí a gente vai voltar para gravar um outro vídeo falando da próxima matéria, que vai ser mecânica, tá? Então pode começar a fazer os exercícios e bons estudos.